Shabbat Shalom, pessoal. Rabino Jacques. Para achar essa semana é Kitetsei. Quisera eu que tivesse alguma conexão que eu pudesse falar sobre os 200 anos da Declaração da Independência. Não sou inteligente o suficiente, mas eu posso falar sobre a natureza humana. Essa certamente é complexa. E Parashá nos dá algumas ideias sobre isso, mas eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Tá? Há uma parábola budista sobre um lugar onde havia uma ponte bem fina, né, bem estreita, e de um lado tem um monge budista, do outro lado um guerreiro. Eles caminham na ponte, chegam no meio, e só dá para passar uma pessoa. É um impasse, né? Então esse guerreiro, esse gladiador, diz pro monge: cai fora, meu amigo, sai do caminho, eu sou maior e mais forte que você, você tem que voltar para eu poder passar. O monge, que não era um desses monges do Shaolin, né, que era um monge pequenininho, né, fraquinho, porém inteligente, disse pro gladiador, pro guerreiro: eu dou meia volta, porém, somente se eu puder te mostrar, num momento, o céu e o inferno. O gladiador, né, ficou bravo, tirou a espada e falou: eu deveria te matar. Você é um imbecil, você é um trouxa. Como você tem a coragem de me desafiar? Eu deveria te matar. O monge olha para o guerreiro e diz: sabe o quê? Isso é o inferno. O gladiador, então, ele fica pasmado, né? Ele fica assim, envergonhado. Aí ele diz: desculpa, eu não devia ter deixado que meu temperamento ruim tomasse conta da situação, desculpa, eu lamento. Ele guarda a espada, né? E eu vou dar meia volta para você passar. O monge olha para ele e diz: sabe o quê? Isso aí é o céu. Moral da história, obviamente, é que todos nós trazemos dentro de nós mesmos um pouco do céu e um pouco do inferno. Nós somos uma mistura do bem e do mal. Já há uma lição sobre isso na Torá, uma coisa muito interessante. No início da criação, diz que Deus criou o homem, né? O primeiro homem, o Adão. E diz Vayitzar. Vayitzar vem da ideia de criar, e também existe uma palavra em hebraico que é Yetzer, que tem a ver com a inclinação. Tá? Porém, isso é muito interessante, isso é a sabedoria dos rabinos. Há um erro no texto, porque Vayitzar deveria ser Vav, Yud, Tzadi, Reish. Porém, no texto bíblico, no original, que tem todas as Torot do mundo, tem Vav, Yud, Yud, Tzadi, Reish. O Yud está repetido e não é necessário aí. Porém, daí os rabinos tiram uma lição muito importante, tem centenas de textos sobre isso, contando que o Yud está repetido porque o ser humano traz dentro dele não um Yetzer, não uma inclinação, não uma direção, porém duas direções, dois Yetzarim. Nós trazemos dentro de nós mesmos o Yetzer Hatov, a inclinação para o bem, e o Yetzer Hara, que é a inclinação para o mal. Eu já falei sobre isso no passado, não vou perder o tempo agora, porém, mesmo ambos Yetzarim servem um propósito, mesmo o Yetzer Hara, a inclinação para o mal, não é totalmente má quando manejado apropriadamente. Tá? Mas isso fica para outro dia. E esses Yetzarim que nós temos, as inclinações que nós temos, estão em constante luta um com o outro, e no final quem nós somos, o que nós fazemos, o mundo que nós criamos, é a função de que Yetzer ganha em cada momento. Pai da psicologia, Sigmund Freud, que era judeu, porém não muito praticante, também ensinou uma ideia semelhante. Ele disse que a vida é uma luta constante entre o id
que são nossos desejos interiores, as nossas necessidades interiores que geralmente são inconscientes, lutando contra o superego, que é a voz da nossa consciência, a voz dos nossos pais, na nossa cabeça, da sociedade onde a gente vive. Né? E o ego, que é a terceira parte da psique, segundo Freud, busca criar o balanço entre ambas. Sobre essa questão da natureza do ser humano ser bom ou ruim, já tem havido discussões por pensadores filosóficos religiosos desde sempre. Né? Por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos. O pensador do iluminismo, Thomas Hobbes, pensava, né, que os seres humanos, por sua natureza, são egoístas, são ruins, e que se não houver um governo forte para mantê-los em ordem, uns destruiriam os outros, estaremos sempre em guerra uns com os outros. E que a vida é um lugar horrível, né? Que a vida é horrível. Ele diz, né, que ela é solitária, pobre, asquerosa, embrutecida e curta. Por outro lado, um dos meus filósofos favoritos do iluminismo, Jean-Jacques Rousseau, ensinou que o ser humano, na sua essência, na sua natureza, é bom e que a sociedade é quem o corrompe. E ele trouxe a ideia do nobre selvagem, né? que a ideia que as pessoas nascem livres e boas, né? E a sociedade, ele diz que a pessoa nasce livre e, porém, em todos os lados eles estão amarrados, estão atados, porque a sociedade causa problemas. Desde o ponto de vista religioso, por exemplo, o famoso pensador Agostinho disse, ele acreditava na ideia do pecado original, que o ser humano é essencialmente, desde o início ele é pecaminoso, e esse pecado vem desse chamado pecado original do Adão e Eva. De fato, os judeus não acreditam nisso, mas ele acreditava. Por outro lado, por exemplo, pensadores modernos, tem muitos que dizem não, que o ser humano é bom e perfeito, ele é somente bom. Tem um rapper aqui que chama J. Cole, que ele escreveu o seguinte: você é perfeito exatamente como você é, com todas as suas falhas e seus defeitos. Não há necessidade de mudar nada. O que você precisa mudar é o pensamento que você não é bom o suficiente. Eu gosto desse. E eu gosto também da ideia judaica, né? Como eu já disse antes, dos dois Yetzarim, que nós somos uma combinação do bem e do mal. Porém, aqui vem uma pergunta. Será que isso é verdade para todo mundo? Que tal você pode pensar sobre algum sadista, um psicopata, as pessoas que são realmente ruins? Né? Ou seja, será que eu devo buscar o lado positivo de Aman, ou de Hitler, ou do Osama Bin Laden? Né? Essas pessoas que são assassinos em série, eles têm alguma qualidade positiva? Né? Como que nós devemos considerar isso? Minha opinião é a seguinte: quando você diz, por exemplo, Hitler ele era louco, por isso que ele fez o que ele fez. Quando você diz que Hitler era louco, o que você está dizendo é que ele não é responsável pelo que ele fez. Porque se você é louco, você não é responsável pelo que você é louco. Né? Eu acho que você tem que admitir que tinha que ter um lado positivo no Hitler. Quem sabe ele era bom para a mulher dele, para Eva Braun. Quem sabe ele era bom para os cachorros dele. Ele era bom para os cachorros dele. Isso você vê as fotos, né? Às vezes ele era bom com uma criancinha. Portanto, havia algo bom nele. E é essencial que a gente reconheça que há algo bom em alguém, porque ao não ter o lado bom, você está eximindo ele do lado ruim. Porque, obviamente, somente tendo o bom e o ruim, você sabe a diferença. Né? Por isso, então, acho que sim, a gente tem que ter um lado bom. É pequeno comparado com o tremendo lado ruim. Mas que tem que ter um bom, tem que ter um bom. Né? E agora, no que diz a conexão à Parashá dessa semana. A lei final que a gente lê nessa Parashá é a necessidade, o mandato de lembrar de Amalek. Quem é Amalek?
Amalek, no princípio, é aquele povo, quando os israelitas estavam saindo do Egito, atacava os israelitas por trás, ou seja, a retaguarda. Quem era a retaguarda? Os mais velhos, os mais doentes, crianças, né? Portanto, eles eram tão ruins, tão canalhas, que atacavam o povo por trás, né? Ou seja, os mais frágeis. E eventualmente, né, Amalek vem a ser identificado com o mal absoluto. Por exemplo, diz que Aman, né, da história da Esther, era um descendente de Amalek. Então, portanto, Amalek não é somente uma nação, é o conceito do mal. Né? Amalek é todas as pessoas que amam a crueldade, que gostam de fazer os outros sofrerem. E diz a nossa tradição que o Amalek tem que lutar contra ele em toda geração, porque diz que em toda geração há um Mordecai e há um Aman. Aman é o mal, Mordecai é quem acaba lutando contra o mal. Toda geração nós temos esse problema. E os rabinos dizem no Midrash, em relação ao rei Saul, que ele teve a oportunidade de matar o rei de Amalek e ele teve compaixão dele. Ele acabou não matando, o que levou a que ele se reproduzisse e o mal continuasse pelas gerações. E diz no Midrash Kohelet Rabba 7,16, diz assim, Rabbi Shimon ben Lakish dizia, aquele que tem compaixão quando ele tem que ser cruel, eventualmente será cruel quando ele tem que ter compaixão. Vou repetir porque eu acho ótimo. Aquele que tem compaixão quando ele deve ser cruel, eventualmente será cruel quando ele tem que ter compaixão. Talvez as pessoas que causam mal no mundo, né, que fazem assassinatos em série, muita coisa que a gente vê aqui nos Estados Unidos, o jeito que vai, compra uma arma, vai num shopping center e mata um monte de gente, né? Talvez eles sejam loucos, talvez eles tenham algum problema físico ou mental, né, na cabeça, enfim. Talvez eles cresceram num lar que eles foram abusados, que eles sofreram, tem algum problema com a sociedade. Nós podemos até tentar entender como que a cabeça deles funciona. Porém, ainda assim, nós temos a obrigação de lutar contra o mal cada vez que ele aparece. Isso inclui ditadores, déspotas, que usam o poder para destruir os inimigos, para calar os inimigos, para calar a mídia, para calar qualquer tipo de oposição. Isso inclui terroristas que usam meios, né, usam os seus atos como meios políticos, sem se preocupar com a vida humana. E, infelizmente, também inclui gente que vai comprar armas, que usa armas para atacar os outros. Infelizmente, Amalek está vivo e está bem, não só nos tempos bíblicos, mas nos nossos dias também. É nossa obrigação lutar contra isso. Isso aí, Shabbat Shalom, agradeço por você estar até aqui. Se gostou, dá um like, dá um joinha, recomenda esses vídeos aqui nas suas mídias e dá sua opinião. Quem é Amalek para você hoje em dia? Shabbat Shalom.